boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando com muita alegria. A gente está aqui rindo no estúdio, porque é muito bom receber a Valesca Oliveira. Bem-vinda, Valesca. Obrigada, tô feliz. Uma boa tarde. Eu também, de bater esse papo. A gente já bateu uma prévia ali, né? Foi quase que uma entrevista. Estou recebendo aqui hoje no Mundial e você, que você sabe, né? Programa diário, todos os dias às 16h30, aqui na Vibe Mundial. Hoje a Valesca Oliveira, atleta, ex-atleta, jogadora brasileira de vôlei, atuou na seleção brasileira por 10 anos. Em 2008, ela foi premiada como a melhor bloqueadora do mundo no Grand Prix, que a gente assistia enlouquecidamente. Campeã olímpica em 2008, isso quer dizer ouro. Certo? Medalha de ouro. E bronze em Sydney em 2000. Muito bem-vinda. É isso, Tô feliz obrigada. que você está aqui. Vamos falar de vôlei? Vamos falar de vôlei. Vamos falar de atletismo? Vamos falar de esporte, vamos falar desse dia a dia. Mas o mais importante, vamos falar de superação, vamos falar desse mundo que para muitos é tão diferente, mas que quando a gente compara tem muita semelhança. Eu tenho conversado, Samira, com muitas pessoas dos meus novos projetos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, sabe que a estratégia das pessoas, até para fazer um teste de música ou em qualquer outro lugar, elas têm que criar essa estratégia para se apresentarem, né, num teste e para passarem. Então, é como num jogo, você se prepara no treinamento, cria uma estratégia e vai para o jogo ganhar do adversário. Então, muitas histórias, eu estou batendo papo com muitas pessoas em áreas diferentes, isso é muito bacana, porque não só o esporte, essas histórias têm um ponto comum e um ponto-chave que eu acho que todos poderiam entender e criar mesmo essa estratégia, essa receita do bolo de sucesso. E com certeza, se você prestar atenção, algum start você vai ter insights, você vai pensar onde você pode colocar a sua energia, como alcançar os nossos objetivos. A diferença é que vocês trabalham com o corpo, porém tem muito trabalho mental aí também, né? E tem muitas emoções que circulam dentro dos atletas também. A gente vai conversar muito sobre isso. Você nos acompanha em 95,7 FM, 660 AM e lá no YouTube, Vibe Mundial FM. O programa está sendo ao vivo, você pode mandar mensagem, depois a gente responde para vocês. Falando em YouTube, eu já vou começar, que eu tô com a tela aqui aberta. No canal da Valesca Oliveira tem um documentário. Tem um documentário. Um documentário que conta a minha vida dos 12 anos de idade. 12 anos de idade, você não se prepara para fazer um teste, né? Não. Exatamente. Com 12 anos de idade, eu fui testada pela primeira vez. Então, eu era uma menina. Não sei se eu ainda sonhava em ser uma grande jogadora, mas já gostava do vôlei. Me apaixonei numa escola perto da minha casa, tudo contado no meu documentário. Então, revisitei muitos lugares por onde eu passei, as minhas primeiras escolas, quem me levou para fazer os testes, então, meus primeiros professores. Esse documentário tá muito bonito, porque conta a história da menina com 12 anos que foi ser uma jogadora de vôlei. E você voltou no tempo? Voltei e revisitei tudo. Foi muito bonito, porque a cada momento, a cada pessoa que eu encontrava, me trazia essa história, algumas histórias que eu nem me lembrava que tem no documentário, de como eu achei um panfleto da escolinha de vôlei que eu comecei. O Heron, o meu professor, disse que abriu essa escolinha de vôlei em outro colégio perto da minha casa e entregou uns panfletos no supermercado. Eu estava passando, peguei esse panfleto e mostrei para o meu pai, e foi aí que tudo começou. Você já tinha altura?
Eu sempre fui a última da fila, dançava com os professores nas festinhas, porque não tinha um homem do meu tamanho. Então, eu sempre me destacava, assim, pela altura. E chegou ao vôlei, tem toda essa história contada. Quem acessar o Valeus... Valeuska. Bernardinho me batizou assim, sabe? Valeuska, com W, tá? W no começo, W no meio, tá? É WALEWSKA. É diferente, mas não tem problema. A gente acha, é chique. É russo, gente. Russo. Valeuska.oliveira é o YouTube, é o Instagram também dela, o mesmo. Você vai poder acompanhar. Cada episódio tem um nome interessante, que é 7. Não é o primeiro episódio, é o primeiro 7. Porque a minha equipe disse, como que a gente vai apresentar isso para as pessoas? Num filme corrido, em episódios. E aí eu tive a ideia, eu acho até que a grande ideia, porque eu fiz o link com o jogo de vôlei. Então, a gente apresenta em 5 sets. Os 4 primeiros sets são de 25 pontos no vôlei e os episódios são cada um, os 4 primeiros, de 25 minutos. E o tie break, que é disputado em 15 pontos, tem 15 minutos. E com muito material que a gente tinha há um mês atrás, a gente acabou lançando um set, que é o Golden Set, que é decisivo em vários campeonatos, também de 15 minutos. Só que contando só os bastidores, histórias que não foram contadas aí nesses primeiros 5 sets. Que a gente ama, né? Que todo mundo adora bastidor. Histórias não contadas são as melhores. Exatamente. Então vale a pena conferir esse documentário, conhecer a história. Na quadra a maioria conhece, mas o dia a dia, que eu acho que é o que conta mesmo, para mostrar quem é esta pessoa, esta atleta que estava em quadra, como se preparava, como foi a trajetória da menina, da moça, da mulher. E você parou de jogar em maio de 2022. Maio, 6 meses. Ontem, quase. Ontem, né? E existe muita curiosidade, né, das pessoas em relação à vida do atleta. Só que não é tão diferente de quando a gente quer alcançar os nossos objetivos. Posso te falar que você é uma ex-atleta ou a atleta ainda existe? Não, eu acho que na prática eu sou mais atleta. Mas a atleta vive em mim e vai continuar para o resto da vida. Eu criei algumas receitas e algumas formas de viver que eu trago hoje para mim. Eu vivi isso 30 anos. Então, essas práticas, esses hábitos, eles existem ainda e algumas formas vão me ajudar muito no que eu quero fazer daqui para frente. Então, as fórmulas de sucesso, tudo que eu aprendi, quantas vezes eu caí e tive que levantar. Então, isso vai me ajudar muito nesse novo processo, né? Nessa reformulação de uma nova carreira daqui para frente. E qual é esta nova carreira? O que você está programando? Ou você está começando com documentário, tem outros projetos, mas está deixando dar uma acalmada? Você definitivamente não está fazendo um ano sabático. Não. Deus me livre. Ela saiu da quadra e caiu na vida. Numa vida muito boa. Que bom! Porque eu tenho meu tempo, eu organizo o meu tempo. A minha vida hoje está movimentada com meus novos projetos, mas eu escolho hoje os meus novos projetos, eu escolho os meus horários, eu consigo ir... eu voltei de Belo Horizonte ontem, fui ver a minha mãe que fez aniversário. Então, quantas vezes eu fiz isso? Foi a primeira vez. Em 30 anos que eu peguei um avião e fui somente para o aniversário da minha mãe. Então, tem uma ONG em Belo Horizonte que eu apoio há muitos anos, de bailarinas, de crianças carentes, que fazem dança e que eu nunca consegui na apresentação final delas. E eu consegui nesse fim de semana estar presente. Então, são muitos projetos. A gente já lançou o documentário.
Meu livro já está quase pronto, saindo do forno. A gente já tem datas para o final de janeiro para começar essa divulgação. Eu acho muito importante esse meu contato com o Nordeste, Norte, sair um pouco desse centro, né, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ir ao Sul também, fazer o lançamento desse livro, ter contato com os fãs. O Norte e o Nordeste é muito carente desse contato. Eu via isso muito quando eu ia jogar com a seleção brasileira. Os nossos treinos ficavam lotados, 5.000 pessoas no treinamento. Então, estar presente mais uma vez, eu acho que será um diferencial, assim, daqui para frente. Eu poder ter contato mesmo com todas essas pessoas. E eu tenho um terceiro projeto que eu já iniciei algumas lives no meu canal do Instagram, que liga, eu acho, conecta a minha história de 30 anos de inspiração, de motivação e dá luz a projetos sociais. Eu quero descobrir alguns projetos sociais, já tenho descoberto alguns, a gente começa a gravar em janeiro esse novo projeto, e eu acho que conversar com essas crianças e conversar com essas pessoas que estão doando o seu tempo a outras pessoas é uma forma, eu acho que também de agradecer toda a oportunidade que eu tive no vôlei, dar luz a essas pessoas, fazer essa conexão, construir pontes. Esse projeto, eu acho que terá esse nome, Construindo Pontes, com a minha história e com essas crianças que eu acho que precisam tanto de uma referência e desse incentivo, dessa motivação nos dias de hoje. Acho que toda criança que está começando, né, em um treino, em um esporte, em qualquer outro projeto, precisa de uma motivação para seguir em frente e para sonhar, né? Exato. Porque aquela menina sonhava. Aquela menina sonhava. E eu, 30 anos depois, tenho novos sonhos. Os sonhos, eles só se modificam, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo e os sonhos vão se renovando. Sim. Né? Com a nossa idade. E eu tenho a minha fórmula já, né? De como eu vou conseguir ter sucesso com esses novos projetos que eu tenho tanto desejo em realizar. Então, hoje, eu acho que a minha palavra é muito desbravar novas redes e inspirar as pessoas realmente, trazer essa história de sucesso para inspirar e motivar essas novas pessoas, né, essas crianças. Conforme você foi tendo a sua carreira avançando e entrou na seleção brasileira, até antes disso, a rotina, ela é bem regradinha mesmo, né? E essa rotina no começo te incomodava ou você sempre esteve no momento presente, entendendo que aquela era a realização de um sonho e o amadurecimento veio? A minha primeira professora que fez meu teste, a Yara Ribas, no Minas Tênis Clube, diz que eu já era, com 12 anos, uma menina disciplinada e muito focada. Isso vem da minha família. Os meus pais são metódicos, organizados, muito disciplinados. Eu acho que eu aprendi isso muito em casa. E eu já chego com 12 anos, eu não me lembro exatamente disso, se eu era realmente disciplinada. Mas eu tive um momento que a gente conta no documentário, que foi o momento que eu tive que optar em estudar ou jogar. Ai, que difícil. É muito difícil e eu acho que foi um sacrifício para os meus pais, porque o estudo também era uma coisa muito importante. Às vezes eu chegava muito cansada em casa dos jogos, porque eu já jogava nessa época, no ensino médio. E eu tinha que ir realmente para a escola, mesmo que muito cansada. Então, minha casa, esporte e educação sempre foram os pilares. E quando eu tomei essa decisão, fui forçada a tomar essa decisão, porque no Brasil a gente não consegue, o atleta de alto nível não consegue conciliar a escola com os estudos. Infelizmente,
eu me matriculei no segundo grau, no ensino médio hoje. Hoje é ensino médio. Hoje ensino médio, numa escola durante 3 anos e eu não conseguia ir ao colégio, porque eu estava concentrada, jogando, viajando. Então eu fui forçada realmente a parar de jogar. E naquele momento, Samira, eu percebi que a coisa era um pouco mais séria. Os meus pais decidiram, você vai largar os estudos, mas aí eu teria que realmente me dedicar para que desse certo realmente. Então eu acho que nesse momento eu me pergunto, o que é que eu preciso fazer para ser uma grande jogadora de vôlei? E aí eu tomo as rédeas, eu acho, da minha história. E, claro, com a seleção, com a geração de 96, que eram exemplos de profissionais muito determinadas, eu aprendi com elas. Elas me moldaram, elas fizeram com que eu fosse uma atleta melhor. Elas eram mais velhas? Virna, Leila, aquela geração Ilma, Ana Flávia, Fofão, Venturini, elas eram o meu espelho. Então, eu acho que eu aprendi muito ali. Eu sou muito grata de ter conhecido essas jogadoras naquela geração, porque eu acho que elas me moldaram muito para o que eu fui, né, daquele momento para frente. E você deve ter moldado outras, né? Você e a tua geração colaborado com as que vieram depois. Sim, porque eu me encontrei eu joguei 3 Olimpíadas, então eu me encontro nas Olimpíadas de maneira muito diferente. Em 2000, como estreante, em 2004 eu já tinha jogado uma Olimpíada, foi quando eu encontrei pela primeira vez o Zé Roberto Guimarães, que assumiu em 2003, e em 2008 como uma remanescente, eu e Fofão só, com outras jogadoras que não tinham sequer jogado uma Olimpíada. Então, essa trajetória toda e esse aprendizado também, né, de chegar em 2000 com toda a curiosidade, de ver uma Olimpíada, de jogar pela primeira vez já como titular naquela época, lógico que levou isso para 2004, e em 2008 a gente... Depois daquela queda brusca de 2004, a gente consegue reajustar o caminho e construir diariamente a vitória de 2008. Quando ocorrem essas quedas bruscas, como que fica o emocional? O emocional fica conversar, usar a maturidade da outra para que se conduza. O Bernardinho diz uma frase que eu vou levar para o resto da minha vida. Não fique muito feliz com o sucesso e nem muito triste com a derrota, porque os dois são passageiros. Então, se você tenta manter um equilíbrio nas suas emoções, o mental fica muito mais fácil. Então, uma derrota quer dizer que você precisa voltar, entender os pontos e montar uma nova estratégia e treinar mais. Então, uma derrota quer dizer somente isso. Uma vitória quer dizer que naquele momento você foi melhor. Mas se você jogar o mesmo jogo no outro dia, pode ser que você não seja mais a campeã mundial. Um dia diferente do outro. Um dia diferente do outro. Então, isso também é muito importante que as pessoas entendam que você só vai ser vencedora no momento que você estiver preparada. E que a derrota só será uma derrota se você encarar dessa forma. Se você encarar como um aprendizado, ela se torna também um aliado para o seu próximo campeonato e para a sua próxima vitória. Valeuska, me diz uma coisa. Você, no seu dia a dia hoje, você pratica meditação? Como que é a sua rotina para se manter equilibrada no teu centro? A meditação e a yoga sempre fizeram parte da minha vida. Eu faço meditação desde 2014,
então tem quase 10 anos de meditação. O Pilates e o Pilates tem a respiração de ficar no momento, no presente, de se perceber, de perceber o seu corpo, o que precisa ser reajustado. O Pilates está comigo há 20 anos. Uhum. Então, eu tenho algumas formas de escape, né? De realmente esvaziar a mente e voltar. E eu acho que isso é muito importante para que a gente não chegue no limite, porque a pressão existe todos os dias. A gente vai para o treino e a pressão individual e a pressão do coletivo, do time, do patrocinador, e existe a todo momento. Uhum. Então, essa administração de todos esses sentimentos, ele tem que ter uma ajuda. Você sozinha não consegue. Então, esses meus escapes eram muito importantes para fazer realmente limpar a mente, para que no outro dia ela recebesse mais informação e mais pressão. E a gente vê essa geração hoje chegando muito no seu limite, porque não tem essa preparação, né, para os momentos de estresse maior, que são as finais dos campeonatos, um pênalti que você bate no momento que o ginásio com 80 mil pessoas, o mundo inteiro está te vendo. Então, esse apoio também de um profissional deveria fazer parte da comissão técnica, como um treino tático, técnico, físico. Ele é muito importante e ele ajuda a gente não chegar nesse limite, né? Porque a gente vive no limite diariamente. E conseguir esse equilíbrio na mente é muito importante para que a gente chegue numa final de um campeonato, no último ponto, receba a bola e tenha um pouco ainda de equilíbrio. Quem sabe, né? Em breve. Então, é isso. É um recado. É um recado e é uma tentativa, sim. Importante. Por que não? Porque a saúde mental hoje não é tão importante quanto um treinamento com bola técnico, ou físico, ou fisioterápico. Por que não? Sim. Quantas horas de treino por dia costumam ser? 7, 8 horas. 7 horas. Quanto tempo a gente vai gastar com um terapeuta? Né? Ou com uma prática diferente, exatamente, né? Exatamente. Uma hora. Vale muito a pena. O tempo passa bem rapidinho aqui, viu? É muito bom. Projetos futuros, então. Eu tenho um livro aí. Um livro. No final a gente já fotografou a capa, já temos um nome. E aí, no final de janeiro, a gente lança, eu mando o convite para você. Obrigada, a gente avisa o ouvinte. Claro. E aí, eu começo a gravar esse novo projeto das ONGs. Eu já tenho umas lives gravadas, eu faço minha última live no próximo dia 19. Para apresentar um pouquinho para as pessoas como será esse novo projeto, e a gente começa a filmar em janeiro. Isso é muito interessante, né? E você continue se cuidando, porque a vibe tá boa. Não é? Eu acho que vale a pena seguir a Valeuska no Instagram, que tem muita informação interessante, no canal do YouTube também. Quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte, depois de todas que você já deu. Nossa, eu acho que tem muita informação no meu documentário, no meu livro, de que o amanhã pode ser melhor se a gente plantar hoje. E se a gente plantar boas sementes, a gente vai colher boas sementes. Esse recado que a Valeuska está passando aqui agora não é só para esportistas, é para todos. Exato, né? claro. Né? Quando você vai falar, quando você diz que vai trabalhar com ONG, quando você se dirige às pessoas, aos seus fãs, aos seus seguidores, é isso. Isso vale para todas as carreiras, para todos os objetivos que a gente tenha na vida. As histórias se encontram. As histórias se encontram. Uma vai pelo corpo, a outra vai pela mente, exato, a outra vai pela palavra, e cada um é assim. E tem um ponto em comum em com certeza. Elas. Valeuska com W, tá? W no começo, W no meio, SK também, Valeuska. Eu tô marcando lá no Instagram, aí fica facinho para que vocês possam seguir. Valeuska.
Querida. Sucesso para você. Obrigada. Sempre que todos esses propósitos sejam alcançados e te façam muito feliz. Amém. Obrigada. Para todos nós, né? Já aproveito e te desejo um ótimo 2023. Porque a gente também. Já tá com ele aí, né? Tá quase. Batendo na porta. Obrigada, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.